Você vê vídeo aqui no YouTube de países cheios de loiras, todo mundo sorrindo, bebendo, rindo pra câmera, curtindo a noite. E pronto, você já fica igual o Latrell, achando que encontrou o paraíso. Né, safadinho? Calma aí, chocolate branco. Porque países cheios de mulheres solteiras e loiras não significam países com loiras prontas para te agarrar, rasgar tua roupa e dizer que te ama. O que vem junto no pacote e ninguém te avisa são 10 choques culturais bem frios. Porque spoiler de amigo, às vezes o país é cheio de mulher bonita e loira, mas o clima humano é gelado pra caralho. E nesse frio todo, a única coisa que realmente acontece é você olhar pra baixo e pensar: meu Deus, minhas bolas murcharam! 10º lugar, Lituânia, 57%. A Lituânia é aquele país que aparece na lista e você trava. Tá, isso fica onde mesmo? Se precisou pensar, já entrou no clima. A Lituânia não se vende, não se explica, não faz charme. Ela só existe, quieta, fria e pouco interessada na sua opinião. Agora, o motivo do clique, loiras. Tem muita, muita mesmo. Mas esquece loira de comercial de perfume ou Instagram europeu. Aqui é loira de clima hostil, história pesada e genética que trabalhou sozinha, sem pedir aplauso. E já aviso, beleza aqui não vem com simpatia de brinde. O país é silencioso, não silêncio poético de filme indie. Silêncio social. Gente que fala pouco, reage pouco, demonstra menos ainda. Você anda na rua e parece que entrou numa série sem trilha sonora. Ninguém corre, ninguém ri alto, ninguém puxa assunto e tá tudo certo. Sorriso automático não existe. Puxar papo aleatório não é charme, é invasão. Se você chega animado demais, falando alto, tentando ser o cara, não vira interessante, vira pauta da mesa depois que passa. A rotina é reta. Trabalho, casa, mercado, casa. Funciona, sem emoção. E o paradoxo é lindo, um país cheio de gente bonita, mas ninguém parece se importar. Zero exibicionismo, zero performance, zero olha pra mim. Tudo é fechado. Pessoas, grupos, emoções. Quando alguém se aproxima, você estranha. Não é impulso, é decisão, pensada, pesada, autorizada internamente. A fantasia vem de uma Europa calorosa e sociável. A realidade entrega um lugar organizado, seguro e emocionalmente econômico. A Lituânia é perfeita se você gosta de paz, previsibilidade e zero drama. Agora, se você acha que loira bonita automaticamente vem com calor humano, flerte fácil e conversa jogada fora, esse choque cultural começa no desembarque. 9º lugar, Letônia, 66%. A Letônia é como a Lituânia, só que com o botão da Secura girado um pouco mais para a direita. Você chega e sente rápido, tudo funciona, todo mundo é educado, tudo é organizado e ninguém está minimamente interessado em você. Não é hostilidade, é indiferença elegante. Sim, tem muita gente loira. Mas isso aqui não é identidade cultural nem charme especial. É pacote padrão do Báltico, frio pesado, pouca miscigenação, séculos vivendo fechados, estatística pura. O que define a Letônia não é o visual, é o clima humano. A vida aqui é econômica em tudo. Dinheiro, gesto, fala e principalmente emoção. As pessoas falam pouco, reagem pouco, não esperam que uma conversa renda. Você tenta puxar papo e percebe rápido. Não é que deu errado, é que nunca foi para dar certo. Riga é bonita, centro histórico bem cuidado, arquitetura charmosa, tudo no lugar. Só falta barulho humano, falta bagunça, falta a sensação de que algo inesperado pode acontecer. Socializar não é prioridade, independência é. Cada um no seu espaço cuidando da própria vida. Ninguém puxa assunto por educação. E não confunda com timidez, é desinteresse social normalizado. Cultura, não defeito. A imagem vendida é de uma Europa moderna, organizada e segura, verdade. O detalhe omitido. Esse pacote vem com um ambiente social seco. Relacionamentos levam tempo, amizades levam mais ainda. Se enturmar rápido, simplesmente não existe. Para quem gosta de silêncio, autonomia e pouca interação, funciona. Para quem vem de culturas mais quentes, a sensação é clara, não é rejeição, é indiferença. E às vezes, indiferença pesa mais que antipatia. É por isso que a Letônia entra nesse ranking. Não pelo cabelo claro, mas pelo tipo de convivência fria que virou padrão. 8º lugar, Países Baixos, 66%. Vamos do jeito certo, porque a Holanda engana fácil. Você ouve Países Baixos e imagina liberal total, maconha, festa, gente relaxada. Só que não, aquilo ali não é bagunça, é organização rodando em modo silencioso.
Tem muita mulher loira? Tem. Mas ninguém trata isso como identidade ou charme nacional. É genética do norte da Europa fazendo o básico. Tá ali e pronto. O que manda na vida holandesa é tempo. Tudo funciona, tudo tem horário, tudo é planejado. E todo mundo espera que você respeite isso sem drama. A primeira sensação até agrada. Ninguém te observa, ninguém se mete, ninguém liga para você enquanto você não atrapalha o sistema. Liberdade aqui é isso. Aí vem o choque clássico. Holandês fala direto. Direto mesmo. Sem rodeio, sem floreio, sem carinho extra. Gostou, gostou. Não quer, diz não. Para quem vem de cultura mais emocional, soa rude. Para eles, é eficiência. Suavizar é perda de tempo. O cotidiano gira em torno de trabalho, lazer simples e autonomia. Nada de ostentação, nada de exagero. A bicicleta resume o país, prática, rápida, silenciosa e sem frescura. E aí mora a confusão geral. A fantasia vem de um país solto e liberal. A realidade entrega uma sociedade cheia de regra invisível e pouca paciência para teatro emocional. Falando como amigo, os Países Baixos funcionam muito bem se você gosta de clareza, gente bonita e relações sem joguinho. Mas se precisa de calor humano constante, conversa carregada de emoção e leitura de subtexto, pode parecer um lugar educado, eficiente e meio frio. É por isso que a Holanda aparece aqui. Não pelo cabelo claro, mas pelo jeito direto, prático e sem teatro que virou padrão. 7º lugar, Alemanha, 66%. A Alemanha entra na lista e o cérebro já puxa o estereótipo. Oktoberfest, cerveja gigante, música alta, loiras rodando na roda do diabo, felizes. Deixa eu cortar isso antes que crie raiz. Isso dura o tempo de um copo. A Alemanha real não vive em modo festa. Aquilo é evento. O cotidiano é outra coisa. Sim, tem muita gente loira. Mas isso não é charme nem identidade vendida em folheto. É o básico do norte da Europa. Frio, pouca mistura histórica, genética seguindo o script. O que define a Alemanha não é aparência, é disciplina. Aqui, regra não é sugestão. É acordo social silencioso. Tudo funciona porque todo mundo aceita jogar o mesmo jogo, e quem sai da linha vira o problema. Atraso não é deslize, é falha. Falar demais não é simpatia, é ruído. A rotina é previsível num nível quase cirúrgico. No começo, dá conforto. Transporte funciona, serviço funciona, sistema funciona. Funciona tanto que às vezes parece que as pessoas estão ali mais para manter a engrenagem girando do que para viver algo fora do manual. Socialmente, o país é seco. Ninguém faz esforço para agradar. E sinceridade aqui não vem com embalagem. Se algo está errado, alguém vai te dizer, na sua cara, sem anestesia emocional. E fora do cartão postal, aparece o lado que ninguém gosta de mostrar. Gente desconectada, droga, pessoas vagando como falhas do sistema. O curioso é que até o caos parece organizado, desde que não faça barulho nem atrapalhe. O contraste é simples. Fantasia, Alemanha festiva, cerveja, alegria coletiva. Realidade, vida controlada, pouca espontaneidade emocional e alta tolerância à solidão funcional. Relacionamentos são racionais, amizades demoram, conversa vazia não cola. Aqui não se troca ideia, se troca informação útil. A Alemanha é excelente se você ama estrutura, previsibilidade e saber exatamente o que esperar do dia seguinte. Mas se você acha que a Oktoberfest é a alma do país, entende logo, a festa acaba rápido, o sistema fica. 6º lugar, Dinamarca, 68%. A Dinamarca vive no topo do ranking de país mais feliz do mundo e a pergunta certa é sempre a mesma. Feliz como e feliz para quem? Porque a Dinamarca não é animada. Ela é um país sem estresse e isso muda tudo. Tem muita mulher loira? Tem, mas não é charme nem orgulho nacional. É genética básica de país pequeno, frio e pouco misturado. O cabelo é claro e a vida também. Clara, previsível, sem susto, sem plot twist. Aqui tudo funciona, tudo tem regra, tudo tem horário. O objetivo da vida não é emoção, é evitar dor de cabeça. Trabalho equilibrado, rotina organizada, casa confortável, sofá bom, café quente e o círculo social pequeno, fechado, trancado. Você não faz amigos fácil. A maioria já tem os amigos da infância, da escola, da faculdade. Simpatia não vira convite. Conversa boa não cria vínculo automático. Aí entra o famoso rig. Na propaganda é vela, manta e risada suave. Na vida real é: como a gente aguenta meses de frio, escuridão e monotonia sem pirar? Não é fofura, é estratégia de sobrevivência. Socialmente o país é educado, muito, mas distante. Ninguém te trata mal, mas ninguém se envolve. Silêncio é confortável. Ficar horas sem falar quase nada é normal. Forçar conversa é que soa estranho.
A fantasia vem de gente feliz e emocionalmente resolvida. A realidade entrega gente estável, controlada e com expectativas baixíssimas sobre o outro, o que evita conflito, mas também corta intensidade. Falando como amigo, isso é felicidade? Ou só uma sociedade que decidiu parar de esperar demais da vida? A Dinamarca funciona perfeitamente se você gosta de paz, previsibilidade e zero drama. Mas se vem de cultura mais quente e expressiva, a sensação não é frieza, é emoção com limitador. É por isso que ela aparece aqui. Não pelo cabelo loiro que sobra, mas pelo tipo de convivência calma, contida e quase anestesiada que virou padrão. Quinto lugar, Islândia, até 70%. A Islândia no vídeo parece mágica, cachoeira, vulcão, loira encarando o horizonte com trilha sonora épica. Agora corta para a vida real. A quantidade de gente loira ali não tem nada de mística, nem de DNA viking abençoado por Odin. É isolamento histórico puro, séculos com pouco contato externo, pouca imigração, pouca mistura. Resultado? Um país pequeno onde todo mundo é meio parente de todo mundo. E não é força de expressão. É comum duas pessoas estarem saindo e, em algum momento, surgir a pergunta fatal. Pera, teu avô não é de tal lugar? Silêncio. Pesquisa rápida. E pronto, parentes distantes. Nada ilegal, nada dramático, só aquele choque de perceber que o mundo ali é minúsculo. Aqui entra a parte que o documentário bonito não conta. Anonimato não existe. Você entra num bar, achando que é só mais um rosto, e percebe rápido que alguém ali conhece alguém que conhece você. É cidade pequena em escala nacional, com vento cortando a alma. A vida social funciona em círculos fechados porque não tem alternativa. Relacionamentos começam rápido, terminam rápido e às vezes voltam, não por destino, mas por logística populacional. Não é romantização. É matemática. O clima intensifica tudo. Frio, vento, pouca luz por meses. Isso cria gente direta, intensa e sem paciência para joguinho. Gostou, gostou. Não gostou, segue, sabendo que provavelmente vai cruzar com a pessoa de novo semana que vem. A fantasia vem de liberdade e aventura. A realidade entrega isolamento, repetição e relações obrigadas a girar sempre entre os mesmos rostos. A Islândia funciona para quem gosta de solitude e intensidade em pequenas doses, mas se você precisa de variedade, novidade e da sensação de que o mundo é grande, cansa rápido. É por isso que ela aparece aqui. Não pelo cabelo loiro, mas por mostrar, sem pedir licença, o que acontece quando o isolamento molda pessoas, relações e até a árvore genealógica. Quarto lugar, Estônia, até 70%. A Estônia é sempre elogiada do mesmo jeito. Super moderna, tudo digital, tudo funciona. Funciona mesmo. A pergunta é, a que custo humano? Tem muita gente loira? Tem. Sem mistério nenhum. Norte da Europa, Báltico, frio, pouca mistura, população pequena. Contexto, não identidade. O que realmente diferencia a Estônia é outra coisa. O país foi desenhado para reduzir contato humano ao mínimo necessário. Banco, imposto, empresa, documento, tudo online. Sem fila, sem conversa, sem aquele pequeno caos humano que, gostando ou não, cria vínculo. Isso molda as pessoas. O estoniano é reservado, objetivo e econômico nas palavras. Não por antipatia, por hábito. Silêncio não constrange. Perguntar demais incomoda. Conversa longa sem motivo claro soa desperdício de energia. Você anda pela cidade e sente algo curioso. Ninguém parece mal-humorado, mas ninguém está interessado em você. Já pensou como isso pode ser confortável e estranho ao mesmo tempo? Vida social existe, claro, mas é pequena, fechada e difícil de acessar. Amizades levam anos, relacionamentos começam devagar e ninguém tem pressa de te incluir. A vida já funciona sem você. A fantasia vem de um país jovem, tecnológico e aberto. A realidade entrega uma vida prática, organizada e silenciosamente solitária. E fica a pergunta incômoda. Quando um país resolve quase todos os problemas práticos, ele também reduz a necessidade de se conectar com pessoas? A Estônia é perfeita para quem gosta de autonomia, silêncio e independência total. Mas se você precisa de calor humano frequente e sensação rápida de pertencimento, a impressão é clara, não é frieza, é distanciamento normalizado pela eficiência. É por isso que a Estônia está aqui. Não pelo cabelo claro, mas por mostrar como eficiência máxima cria gente independente e socialmente distante. Terceiro lugar, Noruega, até 75%. A Noruega é aquele país que todo mundo respeita no automático e solta. Qualidade de vida absurda.
É verdade. Agora a pergunta sem filtro. Qualidade de vida para quem não sente falta de gente? Tem muita mulher loira? Tem. Nada místico, nada calculado. É norte extremo fazendo gente, frio pesado, pouca miscigenação, isolamento histórico e pouca gente espalhada num espaço gigante. Geografia pura. A Noruega é rica. Rica de verdade. Mas socialmente, econômica. Aqui a regra é a autonomia total. Você não depende do outro. O Estado resolve, o sistema funciona, a vida anda sozinha. E quando você não precisa de ninguém, também não se esforça muito para se conectar. As pessoas são educadas, corretas, respeitosas. Tudo certo, tudo distante, conversa curta, contato visual mínimo, silêncio não incomoda, conforta. Você anda na rua e pensa, ninguém tá me olhando, libertador. 5 minutos depois, vem o complemento. Ok, mas também ninguém liga. A natureza vira substituto emocional oficial. Fiorde, montanha, trilha, cabana no meio do nada, a vida social vira atividade física em silêncio, menos conversa, mais paisagem. Relacionamentos existem, claro, mas sem drama, sem intensidade, sem barulho. Tudo limpo, organizado, baixo volume. Até término parece reunião educada. Foi bom, agradeço a parceria. E aí vem a pergunta que incomoda. Quando você não precisa de ninguém para sobreviver, você ainda aprende a se conectar ou só aprende a ficar muito bem sozinho? A Noruega é perfeita para quem ama silêncio, independência e espaço pessoal infinito. Mas se você vem de cultura mais quente, próxima e falante, o choque é real. Não é frieza, é desapego transformado em padrão social. Segundo lugar, Suécia, até 78%. Agora, antes que você ache que a Suécia é só silêncio, cara fechada e gente emocionalmente empacotada a vácuo, calma lá, tem um plot twist importante. Porque durante o dia é tudo isso mesmo. Controle, distância, educação extrema, ninguém invade ninguém. Mas à noite, o jogo muda. A vida noturna sueca é bem agitada, e a mulherada gosta de beber, gosta mesmo. O que acontece é simples. De segunda a sexta, a emoção fica trancada num cofre emocional com senha. Sexta à noite, o cofre abre. Bar, pub, balada, a bebida entra e leva junto aquela camada de autocontrole social. A mesma pessoa que durante o dia mal sustenta contato visual, à noite conversa, ri alto, se solta, dança, flerta, é quase outro país. E aí você entende uma coisa importante sobre a Suécia. Não é que as pessoas sejam frias, elas são contidas. O álcool vira o botão de modo humano desbloqueado. Não por acaso, o país tem regras rígidas para a venda de bebida e um histórico pesado de relação com o álcool. Porque quando bebe, o sueco bebe para valer. Isso vale muito para as mulheres também. Nada daquela imagem de princesa gelada nórdica. Na noite, elas são diretas, independentes, sabem o que querem e não têm muito tempo para joguinho. Só que aqui vem o detalhe crucial. Quando a noite acaba, o controle volta. Segunda-feira chega, o freio de mão sobe de novo, e aquela conexão intensa da sexta pode virar um oi educado e distante no metrô se virar. E isso resume bem a Suécia. De dia, sociedade organizada, emocionalmente filtrada, distante. De noite, válvula de escape, bebida, intensidade concentrada. A pergunta que fica é inevitável. Isso é equilíbrio ou só emoção reprimida que precisa de hora marcada para sair? A Suécia é perfeita para quem gosta de ordem, respeito e liberdade individual, inclusive para se soltar quando quer. Mas para quem vem de culturas mais espontâneas, o choque é real, não é frieza. É emoção controlada por agenda. Primeiro lugar, Finlândia, 80%. Agora senta, porque esse aqui é o chefão do ranking. A Finlândia não é o país mais loiro do mundo porque alguém achou bonito. Ela é assim porque o ambiente fez o serviço completo. Frio absurdo, isolamento por séculos, pouca miscigenação e zero pressa para mudar qualquer coisa. Genética trabalhou feito um condenado por uns 800 anos. O resultado tá aí, andando de casaco grosso. E já aviso logo, aqui, cabelo loiro não impressiona ninguém. O que chama atenção mesmo é quem fala demais. A primeira sensação ao chegar é o silêncio. Mas não silêncio constrangedor. É silêncio oficial, institucionalizado. Aqui silêncio é educação, conforto, sinal de que tá tudo certo. Exemplo real, cotidiano, você entra no elevador. Só você e uma mulher finlandesa. Ela olha para você, você olha para ela e nada. Nenhum oi, nenhum sorriso automático, nenhuma obrigação social. Vocês só estão dividindo uma caixa metálica que sobe. Por que conversar? Se você puxa papo, vira bug no sistema. Tipo falar com um NPC que não tem diálogo programado. Duas pessoas sentadas juntas, sem trocar uma palavra, não estão entediadas, nem brigadas, nem sem química. Elas estão convivendo. Sim, isso existe e funciona.
O finlandês médio é autossuficiente até o osso, direto, prático, emocionalmente econômico. Não é frieza, é a lógica de resolver a própria vida sem envolver o mundo inteiro no processo. O clima ajuda nesse pacote psicológico. Inverno longo, pouca luz, frio que parece pessoal. Isso não cria gente expansiva, cria gente objetiva. Socializar aqui tem regra não escrita, mas rígida. Ou é sauna, ou é álcool, ou é natureza. Fora isso, ninguém força contato, ninguém puxa papo por educação, ninguém invade espaço emocional achando que está ajudando. Cada um no seu quadrado. E isso é virtude, não defeito. Agora, falando direto com você que veio pelas loiras, elas existem aos montes. Mas esquece carisma gratuito, conversa jogada fora ou validação fácil. Aqui ninguém tenta te conquistar. Se rolou, rolou. Se não rolou, silêncio absoluto e vida que segue, sem drama, sem textão, sem joguinho. Você anda na rua e sente algo quase terapêutico. Ninguém te observa, ninguém te avalia, ninguém quer saber quem você é. No começo, isso é paz. Depois vem o pensamento inevitável. Ok, mas também ninguém se importa. E aí surge a pergunta que resume a Finlândia inteira. Isso é frieza? Ou o nível máximo de independência humana já registrado? A Finlândia é perfeita se você ama paz, autonomia e zero interferência social. Mas se você vem de cultura mais quente, falante e intensa, entende rápido que aqui não é um país que te rejeita. É pior, ou melhor, dependendo do gosto. É um país que simplesmente não sente necessidade nenhuma de te incluir. Mas me diz aí, você prefere uma loira linda e fria que conversa em modo avião? Ou uma brasileira quente e afetuosa, com presença, riso fácil e curvas que contam história? No fim das contas, gosto não se discute, se vive. Agora comenta aí, qual time é o teu? E por quê? Não deixa de conferir o vídeo que está na tela. Valeu por chegar até aqui e até a próxima!